Olá, amados! Hoje eu venho falar sobre fé. A Bíblia define fé, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé tem a ver no quanto cremos e também tem a ver com confiança, com coragem, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. As histórias da igreja primitiva nos mostram o quanto aqueles cristãos eram corajosos. Mesmo diante da perseguição e morte por causa de sua fé, eles não negaram a fé em Jesus. Ao contrário, clamavam por Deus e pediam a Ele para que perdoasse aqueles que lhe faziam tanta maldade. A Bíblia fala também da mulher que enfrentou uma multidão para chegar até Jesus, a coragem que ela teve para receber a cura. A história de Paulo e Silas que cantaram louvores a Deus mesmo depois de surrados e jogados na prisão. Que prova de fé! E essa atitude resultou na conversão dos carcereiros. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Pela fé, Noé construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, nem sabendo para onde ia, obedeceu. Ele e sua esposa Sara, apesar de estéril e avançada em idade, pela fé recebeu poder para gerar um filho. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. E muitos outros homens e mulheres da Bíblia que agiram pela fé, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha. Em nossa caminhada cristã, nada é mais importante do que a fé. Ela é a chave para sermos abençoados e termos um relacionamento com Deus. Por isso, se você quer ter uma vida vitoriosa, creia antes de ver. Não faça como Tomé. Não queira ver para crer. Se Deus falou para seguir em frente, siga, mesmo quando você não enxergar uma saída. E se existir dúvida em seu coração, busque ao Senhor em oração. Fale com Deus sobre isso. Peça a Ele para aumentar a sua fé. Até os apóstolos de Jesus pediram a Ele para que aumentasse a fé que eles tinham. Está lá em Lucas 17, versículo 5. E também lembre-se de situações em que Deus te ajudou, das provações que passou e das coisas que te dão esperança. Leia a Bíblia e medite na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que logo a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouvir a palavra de Deus e estudar a Bíblia, mais estará fortalecido espiritualmente e terá fé para derrotar qualquer gigante. E além disso, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, amados, vamos obedecer a palavra de Deus pela fé, mesmo que o caminho seja estreito, apertado, pois é Ele que nos levará para o cumprimento das promessas, para a vida eterna. Eu sei que o momento que passamos é de preocupação e de medo, mas quando entregamos a Deus o controle de nossa vida, temos que crer que Ele estará sempre ao nosso lado, lutando em nosso favor. É para isso que a Bíblia nos convida, a mantermos uma confiança inabalável ao Senhor e experimentarmos uma paz que excede todo entendimento.
E quando experimentamos essa paz, o Espírito Santo nos enche de esperança e compreendemos que Cristo é maior do que todas as coisas e que nenhum mal dura para sempre. Diante de tudo isso fica a pergunta: o que significa quando dizemos que temos fé? Quando dizemos que temos esperança, que confiamos em Deus, significa que acreditamos independente das circunstâncias? Que cremos no impossível ou em dias melhores? Que cremos que seguirmos em fé Deus nos guiará? No reino de Deus entra quem tem coragem. Diz a palavra em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que os covardes não entrarão no reino de Deus. Por isso, sejamos corajosos. Os corajosos enfrentam o mundo, mas não negam ao Senhor. Portanto, em épocas de grande perseguição e tribulação, temos que ser corajosos na expressão da nossa fé em Cristo. É como disse o apóstolo Paulo em Romanos 5, dos versículos 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, a fé nos torna capazes de mudarmos de vida, de transformarmos não só a nossa vida, mas da nossa família, do nosso lar, de transformarmos o mundo ao nosso redor. O quanto cremos que podemos fazer a diferença, assim Deus nos fará. O quanto acreditarmos, Deus moverá montanhas em nosso favor. Acredite, a fé é a chave. Jesus lhes disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Graça e paz.